Bora Brasil, vamos acordar, acorda! Tem decisão urgente no Tribunal Superior do Trabalho, muito importante para quem tem causa trabalhista ou está pensando em ingressar com uma reclamação trabalhista lá na Justiça do Trabalho. Vocês vão poder receber mais do que aquilo que pediram na inicial. Por que não dava antes? Quando que isso começou? Reforma trabalhista, Temer, hein? Em nenhum momento autorizei que pagassem. Então bora para essa última decisão do TST, é muito importante. Vem comigo, a decisão boa pro trabalhador. Você sabia que desde a reforma trabalhista o valor da sua petição inicial era muito importante? Porque se, por exemplo, você pedisse 15 mil reais, mas fosse reconhecido que você tinha direito a 20 mil reais, você só iria receber os 15 que pediu inicialmente. Cadê o meu dinheiro? Então eu posso para amanhã? Por outro lado, se você pedisse 20 mil reais, mas não lhe fosse reconhecido nenhum valor devido, ou seja, se você perdesse a sua ação, você iria pagar honorários com base nesses 20 mil reais. Então o trabalhador ficava numa situação muito difícil, com medo de indicar valores abaixo do devido e com medo de indicar também valores um pouco acima. Eu não vou complicar nada, pelo contrário, eu vou descomplicar. Eu sou o Marcos Brisquigliari, advogado aqui em Ribeirão Preto, já advoguei em sindicato, já fui assessor parlamentar, tenho toda uma experiência nessa esfera de direitos trabalhistas, benefícios do governo, legislações, novidades, e por isso aqui no canal eu trago para vocês tudo sobre direito do trabalhador, direito previdenciário, benefícios governamentais. Aqui você vai ficar bem atualizado. Então se inscreva no canal para continuar recebendo os nossos vídeos. Bem, desde a reforma trabalhista promovida lá no governo do Michel Temer, aquele governinho que fez essa grande reforma que, ó, no do trabalhador, que as coisas se complicaram para ingressar na Justiça do Trabalho. Porque o parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, vai lá e pesquisa, foi alterado e lá a mudança foi a seguinte: agora, para ingressar na Justiça do Trabalho, o pedido lá da reclamação inicial tem que ser certo e determinado, contendo a indicação do valor. Ou seja, não pode mais ser incerto nem indeterminado. Tem que fazer o cálculo antes e tem que conter a determinação do valor. Isso desestimulou muitas ações. Por quê? Porque muitas vezes não dá para determinar o valor antes da decisão. E se não dá para determinar o valor, o trabalhador ficou constrangido muitas vezes de ingressar com uma reclamação com medo de sucumbir, ou seja, de perder a ação e, no caso de determinar um valor alto, ter que pagar muito pela sucumbência, por ter perdido a ação. Ou então, ainda que ganhe, o trabalhador foi prejudicado porque as decisões se limitavam àquele valor indicado inicial, ainda que o direito fosse a um valor maior. Ou seja, essa determinação de se indicar o valor de maneira certa e determinada causou medo e também prejuízos para muita gente. Só que o TST agora, olha que urgente, TST decidiu o seguinte: ele decidiu que os valores apontados na inicial, na reclamação trabalhista, são meramente estimativos, ou seja, são uma estimativa daquilo que se pretende. Isso não deve limitar o montante a ser arbitrado pelo julgador. Essa obrigação de se determinar o valor é apenas um juízo de razoabilidade, tem que ser razoável, não pode ser absurdo também, mas não pode impedir o reconhecimento da integralidade dos direitos, de todos os direitos. Isso é respeitar o princípio da informalidade, o princípio da simplicidade e o princípio do acesso à justiça. Tudo isso rege a Justiça do Trabalho. Então, esta regra não pode desconsiderar tudo isso. Essa decisão é fruto de uma evolução jurisprudencial, ou seja, uma evolução nas decisões dos tribunais do trabalho. Mas agora ela tem um peso e uma força muito maior porque foi tomada
pelo TST, Tribunal Superior do Trabalho. A última instância trabalhista foi tomada pela SDI-1, a subseção 1, especializada em dissídios individuais lá no Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, em causas individuais, que são a maioria dos processos das reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho. E isso repercutiu muito no mundo dos negócios e tem que repercutir muito no mundo trabalhista. Os trabalhadores têm que agora entender que essa decisão é muito importante, porque os empregadores já entenderam, já estão muito chateados. Em uma entrevista, um advogado muito reconhecido e respeitado nesse setor empresarial disse que as empresas trabalham com risco e com provisionamento de risco, que em regra geral tem por base o valor da petição inicial, ou seja, ele está criticando essa decisão, dizendo que isso vai causar insegurança jurídica para as empresas. Por outro lado, ele também pondera que, caso a condenação se limitasse apenas ao valor indicado na petição inicial, o trabalhador que foi prejudicado durante todo o seu contrato de trabalho seria novamente prejudicado por não receber todos os seus direitos na esfera judicial. Essa decisão, para quem está do lado dos trabalhadores, é muito importante. Então compartilhe, já curta esse vídeo, deixa aqui no comentário o que você achou dela. Vamos engajar, vamos compartilhar, vamos fazer isso daqui chegar a mais pessoas, a mais trabalhadores que ingressaram na justiça ou que estão para ingressar na Justiça do Trabalho, pleiteando seus direitos trabalhistas. Então vamos, ó, digita aí, comenta aí e curta. Abraço, até um próximo vídeo.